Um dos quadrinhos autobiográficos mais interessantes da atualidade, estou falando nada mais nada menos do que O Árabe do Futuro. Esse é o volume 4, já estamos no volume 4. A Intrínseca acabou de lançar aqui no Brasil. É um dos quadrinhos mais incríveis que eu li na minha vida. Esse aqui já estamos com aquela sensação de revolução, né, do próprio personagem Riyad Sattouf. Sim, é uma HQ autobiográfica, conta a história desse quadrinista, desde lá do seu nascimento, acho que um pouquinho antes, no volume 1, principalmente ali como os pais dele se conheceram, como chegaram a as suas relações ali amorosas, profissionais, enfim. A história começa lá no passado, no volume 1, volume 2 e volume 3 que já foram lançados aqui no Brasil. Inclusive tem vídeo aqui no canal desses 3 quadrinhos. Vou deixar aqui embaixo todos esses links e também aqui também nos cards. O Árabe do Futuro 4, ele conta, já mostra o Riyad Sattouf um pouco adolescente. Ele vai chegando já aos seus 10 anos e aí cresce um pouco. Até o finalzinho do quadrinho você já vê ele em plena puberdade, né, com várias acnes, toda aqueles reviravoltas que acontecem na adolescência, aqueles níveis hormonais, enfim. E aqui também conta toda essa história do seu primeiro amor, daquele despertar da sexualidade. É lindíssimo esse quadrinho. Dos 4 até agora foram lançados, esse é o melhor. Recentemente eu fiquei sabendo que o autor Riyad Sattouf vai estender, né, essa série. Aliás, ele já tinha previsto isso. Parece que serão 6 volumes e parece que está previsto o 5º volume agora no fim do ano lá na França. Sim, é um quadrinho francês, porque aqui o Riyad Sattouf ele é franco-sírio e aqui ele conta toda essa história. A história começa lá em 1978, no primeiro quadrinho, que conta a história, né, de como os pais se conheceram, como foi o nascimento do Riyad Sattouf, e ao longo dos outros quadrinhos, volume 2, volume 3, vai mostrar todo o percurso da família dele entre França, Paris, né, especificamente, e Síria, lá em Damasco, onde o pai é professor universitário e ensina lá. É interessante a história do pai dele, todo o percurso, porque a gente vai ver toda a história, claro, do Riyad Sattouf como um personagem principal, mas em paralelo também toda a família aqui. O pai dele se formou, ele saiu da Síria. E aí era muito comum naquela época, ali nos anos 70, anos 80, muitos ali do Oriente Médio irem para países europeus e cursar universidades. E não foi diferente com o pai do Riyad Sattouf. Ele veio à França, né, veio para Paris, cursar lá na Sorbonne. Sorbonne é uma das maiores universidades do mundo, inclusive nessa universidade foi onde se formou a Marie Curie, sim, aquela que descobriu o rádio. Enfim, várias pessoas ilustres ali fizeram graduação e fizeram suas pós-graduação na Sorbonne. O pai de Riyad se formou, se eu não estou enganado, em História lá e fez toda a sua carreira acadêmica nessa área. E aí ele foi convidado, quando ele terminou, né, foi convidado por vários países ali, podemos dizer, do Oriente Médio, para dar aulas. E era o sonho do pai dele, terminar a universidade e retomar suas origens para formar pessoas. E ele foi para vários países, como a Argélia, como a própria Síria, passou bastante tempo lá e com isso levando a família. E isso a gente vê nos demais quadrinhos, os primeiros volumes, principalmente o volume 2 e 3, esse percurso do pai dele levando a família. E é interessante a visão do Riyad Sattouf para todos esses eventos. Por quê? Porque em paralelo estava ocorrendo guerras, conflitos, ditaduras em vários países ali, e ali ele vendo como era todo o panorama, né? E a gente vai ter aqui, sobretudo, uma aula sobre o Oriente Médio, seus conflitos políticos, toda essa conturbada, podemos dizer, história, né, que envolve ali esses conflitos políticos, ideológicos, religiosos ali no Oriente Médio.
E ele faz esse paralelo que é interessante, porque em alguns momentos ele vive em Paris, a mãe dele é francesa, né? Em alguns momentos ele vive em Paris, outros momentos ele vive no Oriente Médio, e a gente vai tendo um paralelo ao longo da narrativa de todo o quadrinho. A gente vai ter esse paralelo entre o Ocidente e o Oriente Médio. É muito incrível, e você vê assim, quando você termina um quadrinho, esse quadrinho do Riyad Sattouf, qualquer um que seja, do volume 1 ao 4, você termina, caramba, quanta coisa eu aprendi. Além de toda essa gama toda, questões religiosas e políticas, a gente também vai ter noção da questão sobre a humanidade, sobre a questão sim do preconceito, porque é uma coisa bem interessante, a gente não pode deixar de discutir, é a evolução, podemos dizer, a revolução do pai dele. O pai dele, vindo do Oriente Médio, com aquela toda a cabeça conservadora, ele era bem diferente dos demais ali do Oriente Médio. Ele veio para a França, se formou, fez toda a sua carreira acadêmica, mas ele era podemos dizer, um árabe moderno. Um árabe que sempre via as coisas diferentes em relação à sua cultura, tem toda aquela questão do conservadorismo, enfim. E do patriarcado, sobretudo, né? As religiões e toda a cultura ali que envolve naqueles países do Oriente Médio, elas são permeadas de patriarcalismo. E é muito interessante porque esse patriarcado, ele deixa a mulher muito submissa, é muito vulnerável também. E o homem ali sempre sendo o detentor e o protagonista de tudo. E ali a mãe do Riyad Sattouf, ela é muito forte, ela é muito revolucionária, e ela sempre bate de frente a esses questionamentos sobre o papel da mulher naquela sociedade, e ela sempre discute isso com o marido, né, com o pai do Riyad. E assim, é formidável a forma como ela apresenta como ele apresenta nessa visão e como ela se comporta perante toda aquela situação. Uma coisa bem interessante que eu percebi nessa HQ, nesse volume 4, é o radicalismo do pai. O pai recebe uma proposta para trabalhar na Arábia Saudita. Não é spoiler, gente. Ele recebe uma proposta para trabalhar na Arábia Saudita, né? E lá como professor universitário, e ele vai contar aqui, que eu não vou dar spoiler, como se procede todo o ensino lá, como as pessoas... É bem particular a forma como ele ensina para as mulheres, como ele ensina para os homens, enfim, só lendo para entender. E aí ele chega lá e passa muito tempo lá, acho que ele passa bastante tempo lá, inclusive ele poucas vezes vem a Paris visitar a família fica em paralelo em Paris, porque a mãe não quer ir para a Arábia Saudita, porque enfim, tem muitos conflitos, tem a questão também da mulher, desses questionamentos que eu citei anteriormente, da mulher ser submissa ao homem, ser aquela coisa toda, e assim, um perigo para elas, porque enfim, vocês vão entender ao ler esse livro, ao ler essa HQ. E nisso ele vai só tenta construir lá juntar o máximo de dinheiro possível, que esse era o intuito do pai do Riyad, juntar o dinheiro para sustentar a família e dar do bom e do melhor. Só que com o passar dos anos, o passar do tempo lá na Arábia Saudita, ele vai se radicalizando, não no aspecto de terrorismo, não é isso. Ele vai se radicalizando na questão religiosa. Eu posso dizer essa palavra radicalizando porque ele fica extremamente fissurado com isso. Ele bota a religião acima de tudo. E aí ele disse que lá teve umas visões diferentes, e lá de fato ele reconheceu o papel do árabe no mundo. Enfim, é muito interessante você se deparar com tudo isso. Nesse contexto todo, a radicalização dele perante toda essa questão religiosa torna ele uma pessoa que antes era considerado um árabe moderno, e agora ele era um árabe extremamente conservador, até mesmo mais conservador do que os próprios familiares dele lá na Síria. E, enfim, é formidável você ver toda essa revolução com a questão do conservadorismo extremo, que não pode isso, que não pode aquilo, que a mulher tem que se comportar desse jeito, que os filhos também têm que se comportar desse jeito. E, enfim, é formidável, eu acho, de uma riqueza assim, singular. Além de tudo isso, a gente vê também os conflitos internos, né, do próprio Riyad Sattouf, do protagonista, né, o autor do quadrinho, que é essa questão, né, que ele vai algum tempo
passa um tempo na Síria, outro tempo em Paris, porque o pai dele tem um tempo que ele sai da Arábia Saudita, vai passando um tempo na Síria, ele fica ali circulando entre o Oriente Médio. E nesse contexto todo, quando ele vai para a Síria, ele leva a família. E ali o Riad, anos depois que ele saiu da Síria, criança, passa um tempo em Paris, retorna para a Síria, ele vai percebendo ali, com sua visão de criança, claro, o, o despertar desses conflitos religiosos, políticos que há entre os países, né? Além do mais, a conturbada relação entre o pai e a mãe. Antes, a gente percebe claramente nos outros quadrinhos que ele não vê isso, ele leva tudo com muita ingenuidade, como uma mente de criança, né? Mas agora nesse quadrinho 4 é muito particular. Eu acho que a gente torna isso, aliás, o quadrinho torna isso muito visível, porque o Riad Sattouf nesse quadrinho 4 ele entra para a adolescência, ele começa a ter uma visão mais racional das coisas, né? E inclusive abandona alguns costumes infantis, e é que ele começa a ver de fato as relações interpessoais das pessoas ali em relação ao pai e à mãe. Além do mais, ele vê a questão política, né? Inclusive também as questões religiosas, na figura dos primos, na figura da família dele, do lado sírio, e ali a radicalização de várias pessoas ali, inclusive o pai dele, quando voltou da Arábia Saudita, voltou extremamente racista. A gente percebe isso claramente, sobretudo com a questão dos judeus, porque existe um conflito entre árabes e judeus muito grande, que essa questão Israel e os países ali árabes. Então tem toda essa política aqui, né, esses conflitos que a gente vai saber o porquê de tudo isso aqui no quadrinho 4. Além de todo esse caldeirão de informações, porque eu digo a vocês que todos esses quadrinhos do Riad Sattouf, ele traz muitas informações, muitos temas. Não é nada jogado, é tudo pensado, tudo de forma que para você entender de forma extremamente didática como era a vida ali no Oriente Médio, enfim, na visão da criança, né? E ali a gente vê esses primos, a própria prima dele questionando: por que você não faz as suas orações? Por que você não se veste? Por que você não tira os calçados? Por que isso? Por que aquilo? Como é sua família lá na França? Como são seus avós na França? Então tem todos esses aspectos, eu achei extremamente surreal. Além de todo esse maravilhoso panorama, né, que o Riad traz, ele traz um traço extremamente forte, bem particular, bem característico do Riad, essa questão de saber lidar com sombras. Uma coisa bem importante também, que eu não posso deixar de falar, é que no quadrinho 4 ele vai tomando conhecimento do dom dele de desenhar. A família inclusive percebe, as pessoas ali próximas percebem o quanto ele é talentoso nessa questão toda do desenho, enfim. Claro que tem algumas, principalmente o pai, ele não apoia isso, quer que o filho seja um grande médico, um grande cirurgião, isso, enfim. Esse quadrinho e esse desenho ele vai aprimorando, né? Ele gosta muito de sombras, e é o que a gente vê muito marcadamente nesse quadrinho. É um traço extremamente forte, cores muito intensas. Eu acho muito legal, porque em alguns aspectos aqui ele coloca uma intensidade de cores, usa cores muito quentes, como cores vermelhas, para determinadas situações. É muito legal, gosto demais desse quadrinho, eu recomendo demais. Aqui esse quadrinho a história vai de 1987 a 92. Ali ele vê, inclusive no início dos anos 90, essa questão da revolução tecnológica, né? Vindo computadores, videogames, e aí ele gosta muito disso, e é bom que a gente vai se deparar também com isso. O pai também vai meio que
ficando extremamente radical nessas questões religiosas, como eu tinha relatado anteriormente, e quer, por fim da força, levar a família lá. Acontece algumas coisas bem bizarras aí, inclusive o pai com o pai do Riad faz uma coisa bem estranha com a mãe, né? Enfim, vocês verão aí. O interessante dessa HQ no final, sempre o Riad deixa uma espécie de plotzinho para você ficar com gostinho no próximo quadrinho. É tanto que no final ele diz assim, ó, quando ele termina o quadrinho, né? Ele diz assim, continua. Ou seja, gente, quando você termina isso, você fica enlouquecido. Caramba, o que é isso? É tanto que no quadrinho 3 termina ele recebendo, o pai de Riad recebendo a proposta para ir para a Arábia Saudita, e a mãe, assim, todos ficam: o que? A Arábia Saudita, um país extremamente fechado, as mulheres sem direitos, enfim. E aí todos, a gente fica assim na apreensão. E eu fiquei muito agoniado para saber, meu Deus, eu preciso do volume 4, eu quero saber o que vai acontecer na Arábia Saudita. E aqui a gente vai ter todas as respostas do que de fato aconteceu lá. E agora, nesse final do quadrinho, vocês verão algo muito... Mas, caramba, eu tô assim, chocado, porque eu não esperava isso do pai dele. Eu não vou falar o que vai acontecer. Também eu não sei o que vai acontecer. Mas o pai dele faz alguma coisa muito grave, mas muito grave mesmo. E eu fiquei, caramba, o quanto o pai dele radicalizou. Eu tô muito chocado. Muito chocado. E eu quero para ontem o volume 5 para saber o que vai acontecer. Mas nem lançou na França. Enfim, aguardemos, né? É isso. Eu recomendo demais O Árabe do Futuro. Toda a série, do volume 1, 2, 3 e 4. Porque vocês vão ter um panorama de tudo. Eu digo a vocês, muitos me perguntaram, Christian, mas dá para ler separadamente? Gente, uma coisa que eu vou dizer a vocês, cada quadrinho é uma situação diferente da vida do Riad, certo? Tipo, é um período do nascimento dele, ali no início, depois vem o período da infância, e aqui a gente já vai ver um pouco mais da adolescência, o início da adolescência. Então, são momentos diferentes, são situações diferentes, mas eu acho que todas, como é uma série, todos esses quadrinhos vai depender de conhecimento prévio da outra, né? Por quê? Porque você vai ter que saber, isso aconteceu no passado, no outro. É tanto que uma coisa que eu acho bem interessante nesse quadrinho, quando a gente vai lendo algumas tirinhas aqui, e aí ele tem alguma situação, ele se vê volume 3, para entender, se você não tiver lembrado. Ele diz aqui, por exemplo, uma pessoa fez isso e isso com Riad. Ele diz aqui, assim, de forma bem jogada. Mas aí ele bota aqui um asteriscozinho, ver volume 3 ou ver volume 2, para entender aquela situação, por que aquela pessoa se comportou daquela forma com Riad. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E não deixem de ler O Árabe do Futuro. É um dos quadrinhos mais bem feitos da atualidade. É uma aula sobre o Oriente Médio e essa relação Oriente Médio e Ocidente. Gente, é um prato cheio para quem gosta desse tipo de quadrinho, tá bom? É isso. Tchau.